Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão ter uma resenha! Yay! E a resenha de hoje vai ser sobre esse livro aqui, ó. Em português, o nome desse livro aqui é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Sim, eu sei, o nome é estranho. E foi exatamente esse nome estranho que acabou me chamando a atenção para esse livro. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse livro. E vamos lá, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, continua assistindo o vídeo. Um beijo! Bom, gente, em setembro de 2013, mais ou menos, eu olhei na internet, tá? Eu lembro que eu acabei assistindo a um book haul da Mel, do A Series of Serendipity, e lá nesse book haul, ela falava sobre esse livro aqui. E eu lembro que eu fiquei pensando, nossa, mas que nome mais esquisito, que livro mais estranho. E daí o nome acabou ficando na minha cabeça, mas eu esqueci. Enfim, não comprei o livro, eu acabei me desligando e esqueci. Aí, durante o meu intercâmbio, enquanto eu estava olhando uma livraria lá em Nova York, eu acabei dando de cara com esse livro e, obviamente, eu acabei me lembrando do nome, porque, né, é um nome bem estranho e acaba ficando na sua memória. Então eu acabei dando de cara com esse livro e eu falei, eu vou levar. Porque, gente, eu queria mesmo treinar o meu inglês, sabe? Então eu tava realmente em busca de algum livro por lá para que eu pudesse fazer isso. E, gente, vou ser sincera com vocês, eu tenho mais livros em inglês, um ou dois ou três, não lembro. Mas eu nunca consegui, sabe, finalizar os livros em inglês, porque, querendo ou não, é um desafio muito grande. Tem várias palavras, várias expressões que você acaba não conhecendo e eu acabava que nunca acabava o livro, entendeu? E esse daqui, eu decidi, eu coloquei a meta e falei, não, vou acabar esse livro. E, gente, eu me superei. Foi muito difícil mesmo, mas eu consegui. Eu acabei esse livro em inglês. Ô, editora, coloca a musiquinha do Rock Balboa aí pra mim. O livro conta a história do Jacob, que é um adolescente que tinha, assim, certos problemas de relacionamento com as pessoas, sabe? Ele tinha um mais ou menos amigo e se dava relativamente bem com os pais dele. E, assim, ele era uma pessoa meio solitária mesmo. Somente durante o período da infância dele que ele se dava muito bem com o avô dele. Porque o avô dele vivia contando pra ele algumas histórias sobre a infância dele em um orfanato. Só que as histórias que o avô dele contava pra ele, elas eram um pouco fantasiosas, sabe? Ele contava as histórias das crianças que viviam naquele orfanato. Porém, elas não eram crianças comuns. Elas eram crianças peculiares, assim, crianças com alguns superpoderes, entre aspas. Então ele contava a história da garota que sabia levitar, que é essa garota aqui. Contava a história do menino que era cheio de abelhas pelo corpo. Contava a história do garoto invisível e de várias outras crianças. E, gente, pra provar que essas histórias eram verdadeiras, o avô dele tinha várias fotografias dessas crianças mostrando as suas peculiaridades, entendeu? Então, ele tinha a fotografia dessa menina levitando, tinha a fotografia do garoto com as abelhas no corpo. Então ele ia contando as histórias e ia provando através das fotografias bizarras que ele mostrava pro neto dele. O interessante é que enquanto o avô do Jacob, que chamava Abby, ia contando as histórias, ia falando sobre as fotografias, descrevendo as fotografias, o livro ia mostrando essas fotografias, entendeu? Então você acabava ficando muito empolgado para descobrir a história das próximas fotografias. Então deixa eu mostrar pra vocês algumas fotos. Por exemplo, ó, a garota que... eu não lembro as histórias exatamente, mas olha, são fotografias bem bizarras. Algumas delas são meio monstruosas mesmo, meio assustadoras. Mas conforme ele ia contando, descrevendo as crianças, contando, né, sobre a infância dele, as fotos vão aparecendo ao longo do livro. Deixa eu achar mais, peraí. Que você vai se empolgando, sabe? Porque eu queria ler só pra ir descobrindo as fotografias mesmo, sabe? Pra saber a história delas. Eu ia lendo, esperando pela próxima história da próxima fotografia. Entretanto, o Jacob começou a crescer, né? E conforme ele foi crescendo, ele foi sendo envolvido por aquele senso de realidade, né? E aí ele começou a não acreditar mais nas histórias que o avô dele contava pra ele. E isso fez, inclusive, que ele acabasse até se distanciando um pouco mesmo do avô dele.
Porque ele começou a pensar que o avô dele tava ficando velho, que tava ficando caduco, sabe? Ele falou, nossa, tá ficando maluco. Porém, em um certo dia, eu não lembro muito bem se o avô dele liga pra ele, eu acho que é isso. Ele liga pro Jacob e começa a falar muita coisa sem sentido, muita coisa maluca. E aí ele acaba ficando preocupado com o avô dele e fala, não, vou atrás dele. E quando ele vai atrás do avô... ele vê o avô sendo assassinado por uma criatura que não é humana, sabe? Por um monstro. Exatamente o monstro que ele sempre descrevia. E depois de ver o avô dele sendo assassinado por essa criatura não humana, ele passou a acreditar em tudo aquilo que o avô dele dizia antes, sabe? Sobre os monstros, sobre as crianças peculiares. E aí, por conta disso, ele resolveu ir atrás dessas crianças peculiares, atrás do orfanato, para descobrir um pouco mais sobre a história do avô dele. Apesar de parecer, por conta dessa capa, né, meio misteriosa e das fotografias macabras que tem no meio do livro, esse não é um livro de terror, tá, gente? É muito mais um mistério, não é nem suspense, é mais meio que um mistério assim mesmo. Não tem nada de muito assustador, é tipo normal, sabe? Você que é medrosa assim como eu, não se preocupe, esse livro não é de terror. E no fim do livro tem uma entrevista com ele e ele fala um pouco sobre as fotografias e lá nessa entrevista ele conta que ele começou a colecionar as fotos muito antes de ele realmente escrever a história. Então as fotos elas vieram antes e ele foi construindo a história dos personagens com base nas fotos. E eu achei isso muito, muito interessante. Eu achei muito legal que durante o livro todo eu simplesmente não sabia se o Jacob tava ficando maluco, se ele tava ficando louco mesmo assim e criando uma realidade paralela pra vida dele, ou se aquilo tudo realmente estava acontecendo, sabe? Então isso foi o que mais me intrigou ao longo do livro. Esse livro me tirou da minha zona de conforto em todos os sentidos, tanto no sentido de linguagem, porque ele está em inglês, quanto no sentido de conteúdo mesmo assim, porque eu não costumo ler livros nesse estilo, então foi uma leitura muito válida pra mim. Esse livro aqui não entrou pra minha listinha de favoritos, ele não faz muito meu estilo literário, mas por conta de todos os motivos que eu já citei anteriormente, eu acredito que vale a pena a leitura sim. Pela fotografia, pela qualidade da escrita do autor, pelo tipo da história que é interessante e tira você da sua zona de conforto, eu acredito que vale a pena ler sim. Ah, e eu também indico a leitura desse livro porque esse livro vai virar filme em 2016, a estreia desse filme está prevista para 2016 e vai ser dirigido pelo Tim Burton! Eu adoro Tim Burton! Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton. Eu confesso que depois que eu descobri isso, foi o meu amor que me contou, a gente descobriu isso junto, sem querer, assim mesmo. Deu um gás na leitura, gente, que vocês não calculam. Eu falei, gente, preciso acabar de ler esse livro. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que eu tenha deixado vocês com mais vontade de ler. E se você gostou, não se esquece de dar o seu joinha pra me ajudar na divulgação e de deixar um comentário pra mim lá no blog. E se você já leu, comenta lá, me contando sobre o que você achou desse livro. Muito obrigada por me assistirem. Um beijinho, tchau, até o próximo vídeo.